Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos fundo na vida e na obra de um nome que é praticamente sinônimo de suspense no cinema: Alfred Hitchcock. Ah, o mestre do suspense. Esse apelido já diz quase tudo, né? E a influência dele é algo impressionante. Dura até hoje. Com certeza. Décadas depois, ele continua sendo referência, estudado, admirado. É incrível. Totalmente. Para essa nossa exploração, a gente está se baseando naquele artigo bem completo da Wikipédia sobre o Hitchcock. E a ideia aqui é extrair os pontos-chave, sabe? As coisas mais fascinantes da trajetória dele. Isso, desde o comecinho lá na Inglaterra até ele virar esse ícone em Hollywood. E claro, falar do estilo único dele, do legado, tem muita coisa aí. Muita coisa mesmo. Então vamos lá. Começar pelo começo, né? Os primeiros anos. Ele nasceu em Leytonstone, Londres, 1899. Filho de verdureiro, uma origem até modesta. Pois é. E essa infância, olha, teve marcas bem fortes. A educação católica, o pai rigoroso. Tem aquela história famosa, né? Dele ter sido mandado para a delegacia pelo pai aos 5 anos, ficou trancado numa cela por uns minutos. Exato. Ele mesmo contava isso. E, bom, isso gerou um medo, sabe? Um pavor de autoridade, de ser acusado injustamente, que a gente vê direto nos filmes dele depois. Faz todo sentido. Aquele tema clássico do homem errado deve ter nascido daí, então. Muito provavelmente. E a formação jesuíta também parece ter influenciado, né? Nesse senso de organização, de controle e até numa exploração do medo, da culpa. Interessante. E ele tinha um interesse curioso por mapas, horários de trem, coisas assim, né? Fascinada por logística, por sistemas. Isso transparece na precisão como ele planejava tudo depois, né? Junto com a formação técnica, estudos de arte. Foi uma mistura interessante. E como ele foi parar no cinema de fato? Bom, o interesse veio vendo filmes, né? Americanos, alemães, Chappell, Lang, mas a entrada mesmo foi como designer de letreiros, sabe? Aquelas cartelas dos filmes mudos. Ah, que curioso, começou na parte gráfica. Isso, num estúdio americano lá em Londres, em 1919. E daí ele foi aprendendo de tudo um pouco. Roteiro, direção de arte. Foi nessa época, já trabalhando para Gainsborough Pictures, que ele conheceu a Alma Harville. A Alma, figura importantíssima, né? Editora, roteirista, futura esposa e colaboradora para a vida toda. Fundamental. Ele dizia que eram 4 mãos trabalhando juntas. A influência dela é gigante, mesmo que muitas vezes ela ficasse mais nos bastidores, digamos assim. E teve também a passagem pela Alemanha, que foi marcante, né? Nossa, muito. Ele trabalhou nos estúdios Babelsberg, viu o F.W. Murnau filmar A Última Gargalhada. Aquilo, o expressionismo alemão, com aquelas sombras, ângulos distorcidos para expressar a emoção, isso marcou ele profundamente. Dá pra ver isso já em Um Inquilino Sinistro, de 1927, que é tido como o primeiro filme bem Hitchcockiano. Com certeza. Ali já tem a atmosfera de suspense, o homem suspeito, o uso criativo da câmera. Lembra daquele piso de vidro pra gente ver o personagem andando no andar de cima? Lembro, genial. E foi a primeira aparição dele também, o famoso cameo. Exato. E já rolou um conflito ali porque o astro, o Ivor Novello, não podia ser o vilão de jeito nenhum. Hitchcock teve que deixar a inocência dele mais clara do que talvez quisesse. Ele gostava mais da ambiguidade, né? Sempre. E logo depois, outra inovação. Chantagem e Confissão, de 1929. O primeiro filme falado britânico. Como ele usou o som ali? Ah, foi brilhante para a época. Ele não usou o som só para o diálogo, ele usou para criar tensão psicológica mesmo. Tem aquela cena famosa que a palavra faca fica ecoando na cabeça da personagem. Nossa, que sacada. Ele já entendia o potencial dramático do som, então. Totalmente. E também começou a usar locais famosos para cenas de clímax, tipo a cúpula do Museu Britânico nesse filme. E aí ele foi se consolidando na Inglaterra. Fez O Homem que Sabia Demais, a primeira versão, em 34, e Os 39 Degraus, em 35. Esse foi um estouro, né? Foi um divisor de água, sim. Deu reconhecimento internacional para ele. Definiu o tipo da loira Hitchcockiana com a Madeleine Carroll, aquela mistura de frieza, inteligência e vulnerabilidade. E introduziu o famoso MacGuffin. Explica pra gente o que é isso.
Ah, o MacGuffin. É tipo assim, é a desculpa pra trama acontecer. É aquilo que todo mundo no filme tá procurando ou protegendo. Em Os 39 Degraus eram os planos secretos lá. Mas pro espectador, o que é o MacGuffin em si não importa muito. Entendi. É um motorzinho que faz a história andar e cria o suspense, mas o foco tá na jornada, na tensão. Exatamente. Uma ferramenta que ele usou demais depois. Muito esperto. Muito. E aí depois de mais uns thrillers e de ficar famoso também pelas pegadinhas que ele fazia no set? É, dizem que ele aprontava bastante. Talvez fosse mais uma forma de controle dele, né? Pode ser. Bom, aí veio A Dama Oculta em 38. Outro sucesso estrondoso. E foi isso que levou ele para Hollywood. Basicamente assim, o sucesso foi tão grande que chamou a atenção do David O. Selznick, aquele produtor super poderoso. Aí, em 1939, Hitchcock se mudou para os Estados Unidos. Começava outra fase. Uma fase com mais grana, mais estrutura, mas também com o Selznick pegando no pé, né? A relação deles era meio tensa, pelo que sei. Era bem complexa. O Hitchcock planejava tudo nos mínimos detalhes, nos storyboards. Ele queria filmar só o que estava ali e já via o filme pronto na cabeça. E o Selznick cria mais material, opções para editar depois, é isso? Exato. Era o diretor autoral contra o produtor-chefão da era dos estúdios. Deu muito atrito no começo. O primeiro filme americano foi Rebecca, a Mulher Inesquecível, em 1940. Ganhou o Oscar de melhor filme, mas o Oscar foi pro Selznick, né? Isso para ele como produtor. Hitchcock foi indicado como diretor, mas não levou. Foi a primeira de 5 indicações sem vitória para ele nessa categoria, uma sina. Que coisa. Mas Rebecca já mostrava a maestria dele, mesmo com o Selznick por perto. Depois vieram outros, tipo Correspondente Estrangeiro, Suspeita. Suspeita, de 41, foi o primeiro com Cary Grant e teve aquele final polêmico que o estúdio mudou para não deixar o Grant ser o vilão. Ah, para proteger a imagem do astro, típico da época. E teve A Sombra de uma Dúvida, de 43. Dizem que era o favorito do próprio Hitchcock. Por que será? Olha, talvez por trazer o mal ou o perigo para dentro daquele cenário familiar suburbano americano. Aquele tio charmoso que na verdade é um monstro. É muito eficaz em mostrar a fachada, o duplo, né? E é bem perturbador. Perturbador mesmo. E ele fazia uns experimentos também, né? Tipo Um Barco e Nove Destinos, de 44, que se passa todo num bote salva-vidas, como fez o Cameo nesse. Ah, foi genial. Ele apareceu numa foto de antes e depois num anúncio de produto para emagrecer dentro de um jornal que um personagem estava lendo. Haha, que figura. Sempre achando um jeito. Sempre. No pós-guerra, ele continua explorando. Teve Quando Fala o Coração, de 45, que mexia com psicanálise, e tinha aquela sequência de sonho desenhada pelo Salvador Dalí. Lembro dessa cena, bem surreal. E Interlúdio, de 46, Ingrid Bergman, Cary Grant, Nazistas e o Urânio. Pois é. Essa história do urânio, antes mesmo de Hiroshima, dizem que até chamou a atenção do FBI na época. Mas o filme é mais lembrado pela química absurda do casal e pela tensão que não para de crescer. Hitchcock ali estava no auge da forma. Ele até tentou ter a própria produtora, né? A Transatlantic Pictures, e fez Festim Diabólico, em 48, aquele dos planos longos, quase sem cortes. Exato. Festim Diabólico foi um experimento técnico ousado, filmado em planos sequência longuíssimos para a época, para dar a sensação de tempo real, tudo num apartamento só. Funcionou. Tecnicamente, é fascinante, mas comercialmente não foi um grande sucesso. Foi mais um experimento mesmo. Entendi. Bom, e aí a gente entra nos anos 50 e início dos 60, a chamada Era de Ouro. Aí sim, né, a coisa decolou de vez. A parceria com a Grace Kelly. Ah, sim. Foram 3 filmes marcantes. Diz que M pra Matar, de 54, que ele até filmou em 3D. Sério? Em 3D. Sim. Depois, Ladrão de Casaca, em 55, aquele glamour na Riviera Francesa com ela e o Cary Grant. E, claro, a obra-prima Janela Indiscreta, também de 54. Janela Indiscreta. Esse filme é demais. O James Stewart preso na cadeira de rodas, espiando os vizinhos. É a tradução perfeita do voyeurismo para o cinema.
A câmera é o olhar dele e é o nosso olhar também. A gente fica ali cúmplice, tentando montar o quebra-cabeça visual para descobrir o crime. É suspense puro confinado num espaço mínimo. Magistral. É impressionante como ele constrói a tensão ali. E nessa mesma época ele virou uma celebridade enorme por causa da TV, né? Com Alfred Hitchcock Presents. Nossa, a série foi importantíssima. Aquela silhueta entrando no começo, o humor negro dele apresentando as histórias. Ele virou um ícone pop, o rosto do suspense para todo mundo. Amplificou a fama dele de um jeito absurdo para um diretor. E os filmes continuavam vindo com tudo. O Homem que Sabia Demais, de 56, a refilmagem colorida com James Stewart e Doris Day cantando Quissera Sera. Isso. E O Homem Errado, também de 56. Esse é interessante porque é baseado num caso real e volta naquele tema do medo, da acusação injusta, da falha do sistema. É mais sóbrio, quase documental às vezes. E aí? Um Corpo que Cai, Vértigo, de 58. Hoje é super aclamado, tá sempre no topo das listas de melhores filmes de todos os tempos. Mas na época não foi bem assim, né? Não mesmo. Vértigo é um filme muito denso, pessoal. Fala de obsessão masculina, fetiche, de tentar recriar a mulher amada. É bem perturbador. Acho que foi incompreendido na época, talvez por ser tão sombrio psicologicamente. E visualmente tem aquela técnica famosa, o Dolly Zoom, para mostrar a vertigem do personagem do James Stewart. Exato. Aquela sensação física de que o chão tá sumindo. É um filme que envelheceu incrivelmente bem. A reavaliação dele foi um fenômeno. E depois dessa viagem psicológica profunda, ele me vem com Intriga Internacional, de 59, que parece o oposto, né? Aventura, glamour, ação. É o ápice do thriller de espionagem divertido e estiloso. Cary Grant perfeito como cara comum jogado numa confusão absurda. Tem cenas que viraram ícones do cinema. O avião no milharal, a perseguição no Monte Rushmore. É Hitchcock mostrando que também sabia fazer entretenimento puro, mas com uma classe e uma técnica impecáveis. E quando todo mundo achava que já tinha visto tudo dele, ele lança Psicose, em 1960. E aí, bom, o cinema mudou para sempre. Psicose foi um terremoto. Um choque total. Ele fez com orçamento baixo, equipe da TV, preto e branco, e quebrou todas as regras. Matou a protagonista no meio do filme, naquela cena do chuveiro. Exato. Chocou o mundo. Ninguém esperava aquilo. E mergulhou num terror psicológico que ninguém tinha feito daquele jeito antes. Foi um sucesso absurdo de bilheteria e abriu as portas para o gênero slasher moderno. E financeiramente foi um gênio. Trocou o salário por uma parte dos lucros e ficou podre de rico. Foi nessa época também que ele deu aquela longa entrevista para o François Truffaut, que virou o livro famoso, o Hit Book. Sim, essa conversa foi fundamental. Ajudou muito a crítica, principalmente a americana, a enxergar Hitchcock não só como um mestre do suspense popular, mas como um autor sério, um artista com uma visão muito profunda sobre cinema. Mas aí, depois desse auge todo, a coisa entra numa fase mais complicada, marcada pela relação dele com a Tippi Hedren. Primeiro em Os Pássaros, de 63. Os Pássaros é outro filme icônico. Aquele terror inexplicável, a natureza se voltando contra a humanidade. Tecnicamente, foi um desafio gigantesco fazer aquelas cenas de ataque dos pássaros. E o final em aberto é de arrepiar. Muito. Mas as filmagens, bom, aí entram as alegações da Tippi Hedren sobre o comportamento do Hitchcock com ela. Alegações bem sérias, né? De controle excessivo, assédio, comportamento obsessivo. Sim. Os relatos dela descrevem um ambiente bem tóxico, com ele tentando controlar a vida dela dentro e fora do set, e experiências bem traumáticas nas filmagens, como naquela cena do ataque no sótão, que foi muito difícil. É um lado sombrio dele que a gente não pode ignorar hoje. E a colaboração continuou, mesmo tensa, em Marnie, Confissões de uma Ladra, de 64. Que também é um filme difícil, fala de trauma, abuso, tem aquela cena de estupro que foi super controversa. Marnie é outro filme psicologicamente carregado, que ainda divide opiniões. E as alegações da Hedren sobre essa filmagem também são pesadas. Isso tudo lança uma luz bem complexa sobre a obra e levanta questões éticas importantes sobre poder e abuso nos sets de filmagem.
Com certeza. Nos últimos anos, a saúde dele já não era a mesma, né? Fez mais uns thrillers tipo Cortina Rasgada, Topázio, que não tiveram o mesmo impacto. Foram filmes mais ligados à Guerra Fria, não tão inspirados, talvez. Mas aí ele voltou à Inglaterra para fazer Frenesi, em 72. Esse foi visto como uma volta às origens, né? Ao suspense de assassinato, mas com uma violência mais explícita para a época. Exato, mais cru. Gerou debate também. E o último filme dele foi Trama Macabra, de 76, que já tinha um tom mais leve, meio cômico até. Uma despedida. Ele ainda recebeu o título de Sir, Cavaleiro, pouco antes de morrer em 1980. Olhando para trás, então, qual o resumo da ópera? O que define o estilo Hitchcockiano? Olha, é uma combinação. É o domínio total da linguagem visual, o tal cinema puro, é usar a câmera para criar identificação e tensão, muitas vezes colocando a gente no lugar do personagem, o voyeurismo. É a edição precisa para maximizar o suspense, ele mostrava a bomba embaixo da mesa antes de explodir, lembra? Lembro, a diferença entre surpresa e suspense. Isso. E a construção da atmosfera, aquele clima que vai te envolvendo. E, claro, os temas recorrentes. Quais seriam os principais? O homem inocente acusado em fuga, a culpa seja real ou psicológica, a identidade frágil, o fascínio pelo duplo, a desconfiança da autoridade, as figuras maternas complicadas e o MacGuffin, claro, como motor. São as assinaturas dele. E o método dele? Os storyboards detalhados, a relação com os atores, aquela frase famosa de que atores são gado. Os storyboards eram a base, sim, embora pesquisas mais recentes mostrem que ele tinha alguma flexibilidade no set. A frase dos atores era mais provocação, né? Ele queria atores que seguissem a direção dele à risca para servir a visão que ele tinha do filme. Mas ele trabalhou brilhantemente com muitos atores incríveis como Grant, Stewart, Bergman, Kelly. O legado é inegável, né? Moldou gêneros, influenciou gerações e gerações de cineastas. O próprio termo Hitchcockiano virou adjetivo. Exato. Um dos diretores mais influentes da história, sem dúvida. Bom, então, resumindo, a gente percorreu essa jornada incrível do Hitchcock desde o começo na Inglaterra até virar um mestre absoluto do suspense em Hollywood. Um cara com uma marca visual inconfundível, que explorou a fundo a psicologia humana e deixou um impacto gigantesco no cinema que dura até hoje. Exatamente, e fica talvez uma provocação final para quem nos ouve. Diante de tudo que a gente sabe hoje, inclusive das partes mais sombrias e controversas, como as alegações sobre o tratamento dele a atrizes como a Tippi Hedren, como que a gente, como público, equilibra a admiração pela obra, que é genial, com as ações problemáticas do homem por trás dela? É uma questão complexa essa relação entre arte e artista, para cada um pensar um pouco.